No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Todas as coisas foram feitas com um propósito. A água aparentemente era só água. A luz aparentemente era só luz. Mas Deus, ao ver essa luz e essa água no meio dessa terra vazia e destruída, Ele viu que havia propósitos diferentes para eles. Não era só água. Podia ser céu. Podia ser mar. Não era só luz. Podia ser noite, podia ser dia. Ele viu um propósito diferente. A terra, quando ele começou a fazê-la, era vazia, era sem forma, estava um caos, estava destruída. Qualquer outro, ao olhar essa terra, ao olhar este mundo, não ia ter dado nada para ela. Mas Deus, ao olhar esse mundo, mesmo vendo todo o caos que havia, tudo junto, tudo vazio, que nada tinha um propósito definido, Ele viu algo além disso. Ele viu a beleza que podia ser. Hoje em dia nós viajamos e nós olhamos ao nosso redor e podemos ver os pássaros e as flores e ir para ver cenários lindos, mas não foi sempre assim. Nós vemos o propósito que Deus viu no começo, só que quando Ele começou era um caos. Muitas vezes nós olhamos a nossa vida e pensamos que nós não temos um propósito também definido. Nós olhamos a vida de outras pessoas, pessoas que estão abrindo caminhos diferentes, criando coisas, inventando coisas maravilhosas, fazendo um nome por si mesma. E olhamos para essas pessoas e olhamos para a nossa vida e pensamos que a nossa vida não tem nenhum propósito, que não está indo a nenhum lugar, porque a única coisa que a gente faz é ir trabalhar, comer, limpar a casa, cuidar da família, todos os santos dias. Nós não estamos criando nada novo, nós não estamos criando um novo nome para nós mesmos, nós não estamos descobrindo nada. A nossa vida parece uma rotina às vezes. E podemos sentir que não temos um propósito. Só que, por mais que tu pense que tu só é uma outra luz, por mais que tu pense que tu é água qualquer, Deus vê um propósito definido na tua vida. Às vezes nós comparamos as nossas vidas
e cai a esperança, porque não estamos fazendo as coisas como os outros estão fazendo. Não estamos tão avançados na vida como pensamos que deveríamos estar. Gálatas 1:10 diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós somos a imagem de Deus. E nós fomos feitos não somente a imagem dele, mas a perfeição dele. Se nós estamos nos comparando com as outras pessoas, não tem como servir a Deus. Porque tudo que Deus faz é organizado. Tudo que Ele pensa em fazer e tudo que Ele toca é com um propósito. Diz em Jeremias, antes que eu fosse concebido, tu já tinha visto um propósito dentro de mim. E nós nos esquecemos disso. Talvez a tua vida não pareça como a do teu vizinho. Talvez tu não esteja criando uma grande invenção ou criando um nome para ti mesmo. Mas é um propósito definido já para a tua vida. Tu pensa, mas a única coisa que eu faço é trabalhar, a única coisa que eu faço é estudar, a única coisa que eu faço é cuidar dos meus filhos. Mas tu não sabe se os teus filhos são a próxima geração de pessoas que vão criar coisas, que vão fazer coisas maravilhosas na presença de Deus. Tu não sabe se lá no teu trabalho, onde tu está, na tua escola, tu não está sendo usado com um propósito definido de tocar as pessoas que estão nesse lugar. E essas pessoas são as que vão fazer algo tremendo. Cada uma de nossas vidas tem um propósito definido por Deus. Nós não somos água comum. Nós não somos luz comum. Ele separa cada um de nós para fazer algo importante neste mundo. Se Deus te chamou a ser luz, então brilha como a luz que Deus te chamou. Se Deus te criou para ser a luz da noite, então brilhe na luz da noite. Se Deus te criou para ser o mar, então ruja como o mar. Mas saiba que tu tem um propósito na tua vida. Pode não parecer como os outros, mas tu tem um propósito. Alguns foram criados para ser mecânicos, outros doutores, outros enfermeiros, outros para ficar em casa cuidando dos seus filhos, mas todos nós fomos criados por algo e para algo. Diz a palavra de Deus em Coríntios que nós fomos criados para Jesus e por Ele. No final do dia, o nosso propósito maior é trazer glória para Jesus. E nós podemos fazer isso e alcançar o nosso propósito tomando o nosso próximo passo. Não precisamos inventar algo tremendo e que todos saibam o nosso nome. Faça a coisa que você tem que fazer. A coisa certa. Cada dia, viva o teu dia como se estivesse glorificando a Deus. Glorifica a Deus, serve a Ele através da maneira que tu limpa a tua casa, através da maneira que tu vai para o trabalho, através da maneira que estuda, através da maneira que fala com as pessoas, através da maneira que dirige, através da maneira que cuida dos teus filhos, de que escova os teus dentes. Se nós nos enfocamos a nossa vida, sabemos que o nosso propósito maior é trazer glória para Ele, enfocamos a nossa vida em fazer tudo que temos que fazer, mesmo as coisas que não fazem sentido, mesmo as coisas do dia a dia.
Se nos enfocamos em fazer essas coisas trazendo glória para Ele, no meio de tudo isso, Ele vai te mostrar o teu propósito específico de estar aqui neste mundo. Talvez é uma pessoa, talvez é uma multidão de pessoas, talvez é a próxima geração. Mas no meio de tudo isso, na paciência que tu tem de trazer glória para Ele e através dele, Deus vai te mostrar a razão da tua vida aqui. Ele vai te mostrar que tu não é água qualquer. Houve uma separação entre as águas e Ele viu que era bom. Houve uma separação entre a luz e Ele viu que era bom. Mesmo no meio daquele caos, mesmo no meio do caos do nosso mundo, da nossa geração que estamos vivendo, há uma separação entre pessoa e pessoa. Há uma separação entre aqueles que servem a Deus e que não servem. Há uma separação, aqueles que são luz de verdade, brilham, e aqueles que não. Há uma separação e Ele vê que é bom. E Ele dá um propósito específico a essa luz e a essa água. É nestes momentos que nós estamos vivendo, nessa geração que está tão perdida, tentando encontrar o seu propósito, que a maneira tão simples do nosso viver, do nosso dia a dia, a maneira de a gente sorrir, falar com as pessoas e fazer as coisas comuns do dia a dia, são as coisas que impactam mais. Tu pode ser o próximo Billy Graham e trazer multidões, mas são milhares e milhares de pessoas que não iriam ir escutar Ele, que não têm interesse. Mas no nosso dia a dia é quando nós vemos essas pessoas e nos encontramos. Então saiba que tem um propósito na tua vida.